Salve, salve, galera! Acredito que agora estejamos online 100%. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa terceira aula de Direito Administrativo. Já não é mais a primeira, estamos já passando do cabo da Boa Esperança e o teu edital está lançado. Se você ainda não viu as aulas de número 1 e 2, eu sou o professor Vitor Russo, sou advogado, professor universitário, estou te acompanhando aqui em Direito Administrativo, certo? Então, estamos, portanto, nossa terceira aula. Se você não viu, estão gravadas as aulas anteriores. Hoje, por uma questão de trabalho, questão mesmo profissional, a aula não é ao vivo, tá bom? A aula é gravada, foi gravada inclusive na mesma data em que você vai assistir. Entretanto, não vai haver a possibilidade de eu ver na hora as perguntas no chat. Entretanto, deixe sempre a sua pergunta, porque eu tenho recebido muita interação, inclusive depois da aula, pelo Instagram, pelas redes sociais, ou até pelo e-mail, né? Recebi alguns e-mails na última semana, depois da nossa belíssima aula de atos administrativos. Sei que é um pouco angustiante para vocês, mas o nosso trabalho é desmistificar o direito administrativo, hoje sobre um tema à parte, tá? Um tema sobre o serviço público. Já vamos conversar sobre isso. Então, deixe suas perguntas no chat, que eu pessoalmente irei respondê-las, tá? Assim que possível, provavelmente já amanhã, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui, tá? Interagir da melhor forma possível e vocês vão ver a minha tela enquanto eu apresento para vocês o tema de hoje. Só um segundo. Bom, acredito que estejam vendo a minha tela e a gente segue dessa forma. Moçada, a terceira aula tem o tema de requisitos do serviço público e direitos do usuário. Na primeira, nós vimos organização da administração pública, que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, tá? Mas é um tema à parte. Na segunda aula, nós vimos atos administrativos, que é um tema preparatório bem grande, bem extenso, para nós chegarmos aqui no terceiro ponto do teu edital. Eu sempre friso a questão do edital, lembrando que essas matérias caem especificamente no concurso da SEMAD. Se você vai fazer o concurso da SEMEC, que é o que nós estamos preparando aqui no cursinho da Ascompa, você também pode, certo, se guiar, entretanto, faça as relativizações necessárias. De acordo com o teu conteúdo programático do concurso da SEMAD, nós estamos, já matamos aqui, estrutura administrativa está ok, atos administrativos está ok, espécie de atos também está ok. Entramos hoje no ponto 2.4, requisitos do serviço público e direitos do usuário, certo? Vai faltar somente a aula que vem sobre responsabilidade dos servidores. Mas perceba algo que você tem que começar entendendo para levar bem o tema de serviço público, seus requisitos e os direitos do usuário. Você tem que iniciar pelo início, tá bom? Ainda mais você que não é da área jurídica propriamente dita. Você tem que começar do início, e o início é a Constituição Federal. Olhe para a tela e veja o artigo 175 da Constituição. Ele, dentro de um contexto, está lá no final, já na parte da metade para lá da Constituição. E ele diz o seguinte: incumbe ao poder público, então, grife essa palavra, ao poder público, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Faça aqui uma secção, tá? Para você entender uma primeira parte. Incumbe ao poder público, aqui leia-se a administração pública, a prestação de serviço público. Você, se está contextualizado nas nossas aulas, já entendeu que para que serve a administração pública? Ela serve para prestar serviço público, em regra, e, obviamente, para atingir uma finalidade pública. Então, a Constituição não traz nada neste ponto de novo para você. Diz assim, a atribuição, a função do poder público e da administração pública é a prestação de serviço público. Isso é a base para você entender. Entenda também que ela pode fazer isso de forma direta, vamos falar com calma no decorrer da aula, ou concedendo ou permitindo que particulares explorem esse serviço público, sempre através de uma licitação prévia. Então, ele licita para não prestar diretamente.
ele delega, essa é uma palavra técnica, delega por meio de concessão ou permissão para que particulares explorem aquele serviço público. Nós já vamos fazer aqui um arredondamento com a aula de organização administrativa, organização da administração pública, quando nós falamos que a divisão entre a administração pública direta num pé e a administração pública indireta no outro pé é uma forma de melhor prestar o serviço público. É isso que está se falando aqui. Quando nós organizamos a administração pública de forma direta, nós temos a prestação direta do serviço público. Quando nós delegamos a outras pessoas jurídicas ou a particulares, você tem a forma indireta de prestação. Segura essa informação, porque ela já vai te completando o ciclo que você precisa ter, beleza? Então, incumbe ao poder público na forma da lei. O último elemento que eu quero grifar com vocês é na forma da lei. Então, a Constituição dá esse norte, entretanto, joga para as leis que nós vamos estudar hoje, que vão ser objeto do teu concurso, a disciplina de como deverá, quais são as obrigações que o poder público tem para com você, quais são os direitos que os usuários de serviço público têm. Perceba, a Constituição continua neste mesmo artigo 175 e fala o seguinte para você: a lei, que nós vamos já ver quais são essas leis, disporá sobre o regime das empresas concessionárias, não nos interessa exatamente agora, tá? E as duas coisas expressamente que eu estou te mostrando da onde eles tiraram os tópicos do teu concurso. Os direitos dos usuários, você perceba, e a obrigação de manter um serviço adequado, basicamente os requisitos do serviço público, certo? Então é daqui, deste fundamento constitucional, artigo 175 e sua continuação, que você tira o fundamento que a banca, a OCP, quer que você saiba. Beleza? E que leis, portanto, se esgotamos a Constituição no primeiro momento, que leis são essas que disporão sobre essas matérias, que disciplinarão essas matérias? Basicamente, para você, duas. Tá? E aqui eu vou fazer um parêntese. Nos nossos estudos de direito administrativo até o momento, organização administrativa e atos administrativos, nós fomos bastante doutrinários porque a prova cai dessa forma. Perceba que na matéria serviço público, seja ela requisitos, direitos dos usuários ou outras matérias que envolvam serviço público, você tem um direito mais positivo. O que significa isso? Um direito mais legalista. Tá? Então, aqui você pode até achar maçante. Eu acho mais fácil. Entretanto, você pode achar maçante, chato, né? O estudo de leis específicas. E aqui, o nosso estudo de serviço público vai ser baseado nos artigos das duas leis que majoritariamente disciplinam o que você precisa saber para o seu concurso. Que leis são essas que você vai ter que fichar para o seu concurso e eu vou te ajudar a interpretá-las. A Lei 8987, de 95, eu coloco até aqui o caput dela, né? O cabeçalho dela, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviço público previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Então, quando a Constituição Federal, lá no artigo 175, fala a lei disporá sobre, esta é uma lei que tira a sua força deste artigo e, portanto, vai tratar da nossa matéria. Vamos falar sobre isso. E a Lei 13.460 de 2017, que é uma lei recente, não faz tanto tempo, ela não é da década de 90, ela não é pós-Constituição tão pertinho assim, ela é de 2017, que instituiu o chamado Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Espera lá, um Código de Defesa. É uma lei, certo? Que vai dizer os teus direitos. Então, é exatamente o que nós vamos precisar saber, conjugado com a Lei 8987, para você responder suas questões de prova. Ela dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da administração pública. Perfeito? A partir de agora, todo momento eu vou me remeter a artigos ou a disciplinas ou da Lei 8987 ou da Lei 13.460. Se você não tem um vade-mecum, que acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar, vade-mecum é aquele livrão, deixa eu até pegar o meu aqui, para te mostrar, um livrão de leis, certo? Eu posso te mostrar aqui o meu. Olha lá.
O vade-mecum é assim, principalmente, olha, de quem estuda, né? O vade-mecum todo fichado. Perceba, o vade-mecum é um conjunto de leis. Se você não tiver um vade-mecum, ou porque não precisa, ou porque o seu estudo de legislação não é tão aprofundado assim, como não precisa ser para o seu concurso, você pode baixar essas duas leis do site do Planalto. Só você jogar o número delas, o primeiro link, normalmente que aparece para vocês é o planalto.com. Pegue isso, imprima essas duas leis, tá? E grife com seu marca-texto, coloque lá suas anotações, que isso vai ser muito importante para você acompanhar o edital, o conteúdo programático do seu concurso. Beleza? Fechou aqui esse ponto introdutório. Nós vamos seguir, tá? Antes de entrar em cada uma dessas leis, numa primeira parada, que é a parada de conceituação do que é serviço público. Você ouve muito falar, né? Fulano faz parte do serviço público. Fulano faz parte de uma concessionária de serviço público. Você precisa entender primeiro como é que isso funciona. Eu vou colocar aqui para ti os conceitos que as bancas de concurso costumam mais adotar. São basicamente dois conceitos doutrinários e um conceito legal, uma definição legal. A primeira, tá? Assim como nós vimos lá de atos administrativos, é do José dos Santos Carvalho Filho, que fala o seguinte: serviço público é toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob o regime de direito público, com vistas ou com o objetivo de satisfazer as necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Então, perceba que eu grifei aqui para você que o José dos Santos Carvalho Filho coloca ênfase em alguns elementos. É toda atividade prestada, ou seja, é uma atividade prestada, positiva. É o Estado que oferece essas atividades, não porque quer, mas porque a Constituição assim manda. Tá? Então, toda atividade prestada pelo Estado diretamente ou por pessoas por ele delegadas, basicamente sobre o regime de direito público, como é o regime de direito administrativo, com que objetivo? Satisfazer as necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Então, nesse caso aqui, você vê que é um monte de coisa. Que tipo de serviço o Estado presta? O Estado presta serviço de educação. Você não tem a possibilidade, por exemplo, de, se tiver necessidade, participar de uma escola pública, tá? É uma prestação direta do serviço público de educação. Serviço público de saúde, serviço público de segurança, serviço público de abastecimento de água, serviço público de abastecimento de energia elétrica. Ah, professor, mas hoje aqui nós temos no estado do Pará a Equatorial cuidando do serviço público de energia. Ela não é privada? É. Ela é privada, mas ela só explora o serviço público de energia, que é um serviço público, tá? Porque ela foi delegada. O Estado deu essa possibilidade para ela explorar, tá bom? Essa aí é a fonte de você entender por que ela é chamada de concessionária de serviço público, ok? O serviço público de transporte, por aí vai, tá? Inúmeros, incontáveis tipos de serviço público, toda atividade prestada pelo Estado visando a satisfação das necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Um segundo conceito, um pouco mais aprofundado, um tanto quanto difícil, é o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, também muito cobrado em concurso. Por isso que eu coloco os dois para contrastar, para que você, caso a tua banca cobre um ou outro, esteja preparado. Ela fala o seguinte: é toda atividade material. Olha lá, essa expressão aqui já te confunde, porque tu não sabe o que é atividade material, na verdade é difícil de defini-la. O outro fala de prestação, atividade prestada. Aqui você usa como sinônimo, que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime total ou parcialmente público. Você percebe que ela fala a mesma coisa do José dos Santos Carvalho Filho, entretanto, com uma roupagem mais técnica. Então, fique atento. O sentido, nós já vamos ver que é o mesmo, tá? Ela só coloca elementos mais aprofundados. Quando, por exemplo, ela diz que é a atividade material, que você vai ter que entender que é a atividade prestada pelo Estado, que a lei atribui ao Estado, ou seja, ela acrescenta o fato de que
ele tem que ter autorização legislativa, autorização normativa para prestar aquele serviço público. Para quê? Para não se meter no que é privado, né? Isso aqui vamos falar também um pouquinho, já tratamos, inclusive, quando falamos de organização administrativa. E, por fim, ela te diz o seguinte, que pode ser sob o regime total ou parcialmente de direito público. Ou seja, existe aqui exceções, não é sempre com o direito público puro, como, por exemplo, quando ela dá a um particular, a uma empresa particular, a possibilidade de explorar aquele serviço público. Ele vai ser regido pelo direito público? Vai. Entretanto, aquela empresa é particular. Não vai valer tudo que vale para o Estado, vai valer para ela, tá? Nem tudo que vale para o Estado vai valer para ela. Eu sei aqui que eu estou entrando no espinheiro, tá? Você pode dizer que essa talvez seja, até agora, a aula de início mais difícil. Entretanto, é uma aula realmente que precisa de atenção para cá. Essa confusão sobre qual é o conceito de serviço público, que às vezes é cobrada literalmente em prova, ela teve uma espécie de solução. Por que eu digo espécie de solução? Porque não resolveu 100%, mas ajudou. Lá naquela lei de 2017, o Código de Defesa dos Usuários de Serviço Público, Lei 3.460, um dos primeiros artigos, ele coloca as definições. Definição de quem é o usuário, definição do que é poder concedente, etc. e tal, e traz a definição para esta lei do que é serviço público. É atividade ou atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Vamos lá, preste atenção, tem uma atenção aqui na tua tela. Que atenção é esse? Atenção que essa definição ela é mais restrita. Você percebe que se você comparar com as anteriores, depois, inclusive, quando você eventualmente for assistir essa aula de novo, você percebe que ela é bem mais reduzida, tá? Por exemplo, quando ela fala, tá, de exercida por órgão ou entidade da administração pública. Beleza, órgão é um fenômeno da administração pública direta, entidade da administração pública indireta. E como é que fica a delegação aos particulares? Como é que fica a delegação por meio de concessão ou permissão a que um particular, por exemplo, abra uma escola privada, ou então que exista um hospital privado, etc. e tal, se o serviço público, a saúde é uma incumbência do Estado. Perceba, tá, que isso é algo reducionista, tá certo? Mas que te ajuda a pensar. Ele volta com alguns elementos aqui, ó, a prestação do serviço, o oferecimento do serviço, ok? Preste atenção que nós temos aqui dois conceitos doutrinários e uma definição legal, que é limitada. Beleza. No frigir dos ovos, eu quero que tu verifique que a tua banca ela vai ter, independentemente de qual conceito ela adotar, ela vai te exigir, dentro desse conceito, seja ele qual for, a percepção de que existem três elementos para definir serviço público. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir, eu vou aglomerar o sentido do que falou o José Santos Carvalho Filho, a Maria Silvia e a lei do Código de Defesa dos Usuários, tá? Em três elementos. Preste atenção. Primeiro elemento, que toda definição tem de serviço público tem, o elemento subjetivo, que é o serviço público é incumbência do Estado. Ele cabe ao Estado prestar. Isso está onde? No artigo 175 da Constituição e não tem escapatória. Tá? Então, primeira coisa, uma atividade que é cabível ao Estado, conforme previsão criada por lei. Esse é o elemento subjetivo. A quem, subjetivo é em relação à pessoa, ao sujeito, a quem cabe, ao Estado. Segundo elemento, o elemento formal. Qual é o tipo de direito que rege a prestação do serviço público? O regime ou a natureza de direito público. Perceba que pode ser completamente de direito público ou só parcialmente de direito público no caso de concessão e permissão a que um particular, que seria de natureza privada, adote ou então utilize, né?
seja empregável a ele. E o terceiro elemento é o elemento material. Ou seja, na prestação, no conteúdo da prestação de serviço público, você tem que ter o atingimento, ou a busca, pelo menos, de um interesse público, ou do interesse público, tá? E nunca do interesse privado de alguém. Nós não temos a figura da prestação do serviço público para beneficiar uma pessoa em específico. É óbvio que você individualmente usufrui, por exemplo, do transporte público, que é um serviço público. Você individualmente usufrui do serviço de água, tá? Mas não quer dizer que ele seja para o seu beneficiamento privado. Há uma diferença. Uma coisa é ser individualizável e outra é ser privado. Não, você, assim como uma generalidade de pessoas, utiliza esse serviço ou pode utilizá-lo se for do seu interesse, certo? Porque ele sempre visa uma finalidade pública, que alguns até colocam como uma finalidade coletiva, tá bom? Independente, portanto, de que conceito se adotar, é isso que eu quero que você entenda. A quem cabe prestar o serviço público? Ao Estado. Sob que natureza é prestado o serviço público? Natureza jurídica de direito público, regime de direito público. Aquele em que você vai aprender lá com as aulas da nossa querida professora Zara, certo? É o Estado que está acima de você. Ele não está no mesmo patamar. Ele tem direitos e interesses públicos, né? Que lhe dão uma posição de verticalidade, certo? Então, no ramo do direito público, o Estado está acima de você. Não pense que você é igual e você lembra da aula de direito administrativo, especificamente de atos administrativos, em que você que luta para provar o contrário, porque os atos administrativos têm prerrogativas que você, como particular, não tem, tá? E, por fim, o elemento material, que é o atingimento, a busca pelo interesse público. Ufa, finalizamos aqui uma primeira parada, tá? O conceito e a definição de serviço público, tá? Isso aqui vai te ajudar, por mais que não seja um ponto expresso no teu edital, a chegar, obviamente, a te perguntar, beleza, quais são, portanto, os requisitos do serviço público? Se você nem sabe o que é serviço público, não tem como te dizer quais são os requisitos. Só preciso terminar aqui, tá, com vocês, antes de falar sobre os requisitos do serviço público, te fazer uma separação do joio e do trigo. Qual é o ponto que eu quero falar com você? Pode parecer que tudo que o Estado faz é serviço público, tá? Tudo que ele faz é... Não, preste atenção. Você tem que ver algumas coisas que não são serviço público. Olha para a tela, tá? Não são serviço público. E você, se cair essas matérias na sua prova, não pode confundi-las com o que nós vamos falar em seguida, tá? Vamos lá. Qual é o ponto? Obra pública. Mas como assim? Por exemplo, estar se construindo uma escola, tá? Uma escola estadual, por exemplo, ou uma escola municipal. Beleza. A obra em si, a obra pública, ela vai acabar, não vai? Então, inicia, constrói-se e uma hora ela é entregue. Acabou a obra. Então, ela não é serviço público, porque ela é uma atividade temporária, estanque, não contínua. O serviço público, tá? Ele tem uma característica fundamental, a continuidade. Nós vamos falar isso como um dos principais, ou talvez o principal princípio do serviço público, mas ela é uma atividade que continua. A obra para, a obra acaba, ela tem um objetivo. Construiu a escola, beleza. A obra escola. Depois vai chegar a hora, a fase não mais da obra, mas da prestação do serviço público de educação que a escola faz. Você consegue separar essas duas coisas? A obra é o meio físico, né? Que, enfim, vai construir o aparato para que o serviço seja prestado. Então, a escola pública, a escola no sentido do que ela faz, é serviço público. A escola no sentido parede, tá? Tijolo, é obra pública, não é serviço. Ok? É óbvio que os dois são interdependentes. Você precisa de uma obra, às vezes, para prestar um serviço. Segunda coisa, o poder de polícia, que é aquela atividade do Estado que restringe os teus direitos, que te limita as liberdades, e nós já falamos nas aulas anteriores sobre isso,
também não é serviço público. Por quê? Olha aquele elemento importante do conceito. O serviço público é uma prestação. Prestação é positivo e não uma limitação, como é o poder de polícia. Poder de polícia você pode gravar com esse tipo de frase. Ele é uma limitação, uma restrição aos meus direitos. E aqui é justamente o contrário. Por isso que ele não é serviço público. O serviço público é uma prestação, é um oferecimento e não uma restrição. Portanto, o poder de polícia também não é serviço público, tá? Em sentido material. E, por fim, a exploração de atividade econômica pelo Estado. Quando o Estado, que você viu lá, que está lá no artigo 173, o Estado não se mete na iniciativa privada, salvo algumas exceções, que aí nós vimos lá a empresa pública e a sociedade de economia mista. Então, quando o Estado atua na exploração da atividade econômica, ele não está atuando, tá, em serviço público, ele está atuando em atividade econômica. Por isso que você separa lá, a autarquia só serve para uma coisa, prestar serviço público. Lembra disso? A autarquia só tem uma função, prestar serviço público. Enquanto a sociedade de economia mista e a empresa pública pode ter duas funções, prestar serviço público, e aqui ela está prestando serviço público, não tenha dúvida, tá? Ou, vê aqui a separação, explorar atividade econômica. Então, ou uma coisa ou outra. No caso específico, exploração de atividade econômica não é serviço público, tá? Então, preste atenção, porque nem tudo que o Estado faz é serviço público, tá? E aqui eu te chamo a atenção basicamente da obra pública, porque às vezes as bancas querem te confundir. Obra não é serviço, tá? Obra não é serviço. Beleza, beleza. O que é serviço mesmo? Vamos voltar aqui para a conceituação do José Santos Carvalho Filho. Toda atividade prestada pelo Estado, olha lá, prestada pelo Estado ou por seus delegados, com vistas à satisfação das necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Isto aqui é serviço público, separe o joio do trigo. Ótimo, professor. Beleza, beleza, beleza. Eu vou interromper aqui o compartilhamento rapidamente, certo? Só para te falar algo de tela cheia. O que eu quero te falar? Esse início aqui, ele exige um pouco mais de você. Não fique preocupado. Esta talvez seja a matéria mais difícil que vai cair no seu concurso relativo à área jurídica de direito administrativo. Não estou excluindo as demais áreas de legislação educacional ou qualquer outra matéria específica. Mas das 4 aulas que eu vou te dar, essa daqui é a mais delicada, tá? É a mais delicada. A partir desse momento, o que nós vamos seguir e fazer? Nós vamos falar, seguir e fazer menção específica aos ditames das 2 legislações que caem na tua prova, tá? Aquelas 2 que eu já me remeti. A Lei das Concessões e Permissões, Lei 8987, e o Código de Defesa dos Usuários. A partir de agora, tá? Fechamos uma primeira parte e vamos ser muito mais objetivos e legalistas, tá? Por quê? Porque é isso que cai na tua prova. Não te espanta, beleza? Falado isso, vou voltar aqui a apresentar os slides para vocês. Só um minuto. Prontinho, beleza. Moçada, requisitos do serviço público. Isso aqui se confunde, tá? O nome é sinônimo de uma matéria chamada serviço adequado. Quais são os requisitos do serviço público? Tá? É o serviço público prestado de forma adequada. Esta previsão expressa do que é serviço público adequado está na Lei 8987, no artigo 6º, tá? Que ele vai dizer o seguinte, literal, tá? Literal, não estou inventando nada. Serviço adequado, serviço público adequado, é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, que eu já te explico aqui, que é a modernidade do serviço e as suas melhorias, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas. Então, quais são os requisitos para uma boa prestação de serviço público? Está aqui a lei te falando, tá? Não vou inventar. Aí você vai me dizer assim, tá, o que eu devo fazer? Você deve ler e deve assimilar.
não vou dizer decorar, mas se fosse o caso, deve assimilar esta previsão legal. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Vai destrinchar, em primeiro lugar, este conceito de serviço adequado. Moçada, cada uma dessas palavras que está aqui para vocês, ela se transforma em um princípio do serviço público. Tanto é que eu mostro para vocês aqui os consagrados princípios do serviço público. O primeiro princípio, que você vê aqui, que tem 8 listados, mas você pode ter infinitos, de acordo com o autor que você escolher, ou o autor que a banca usar, não sabemos qual será, eles podem listar infinitos, 10, 15, 20 princípios do serviço público. Ok, isso quer dizer que todos são importantes? Acredito que não, tá? Alguns são mais importantes, têm mais incidência na tua prova. Quais são eles? Os que estão grifados e marcados em vermelho, que eu já vou conversar contigo. O primeiro princípio, que é o princípio da adequação, é que deve ser prestado um serviço adequado. Ponto. Então, ele é um princípio que vem, digamos assim, na base, inclusive anterior aos demais princípios. Tá? Entretanto, nós vamos passar a outros mais específicos. Princípio da obrigatoriedade, princípio da atualização, princípio da universalidade, da continuidade, da modicidade das tarifas, da cortesia, da igualdade entre usuários e por aí vai. Eu vou falar contigo aqui, e é óbvio que eu peço para que você complemente os seus estudos, porque nós temos um tempo de aula limitado, sobre os 3 princípios básicos que mais caem em prova, tá? Com ênfase no primeiro deles, o princípio da continuidade. Número 1 de prova, número 1, não tenha dúvida. Assim como a universalidade, a modicidade das tarifas também cai muito. Os outros eu deixo para você, obviamente, fazer a complementação dos seus estudos, apesar de que eles são também bastante autoexplicativos, tá? Vamos lá. Vamos começar pelo principal, o princípio da continuidade do serviço público. Moçada, veja bem uma coisa. Por que obra pública não é serviço público? Porque ela acaba, porque ela tem um período determinado, certo? O serviço público, como principal característica, ele continua, ele é prestado indefinidamente, por quanto tempo for necessário, até ele ser extinto, ok? Então, o primeiro princípio é o princípio da continuidade do serviço público. Como ele visa atender a uma finalidade pública e visa atender a necessidades da coletividade, ele não pode parar. O princípio da continuidade não pode parar o serviço público. Calma, calma. Mas como assim não pode parar? Quer dizer que determinados locais da administração pública que prestam serviço público nunca podem fechar? Quer dizer que a escola tem que funcionar 24/7, 24 horas, 7 dias por semana? Não, não é bem assim. Tá? Ele não pode parar. É claro que ele vai ter uma regulamentação, é claro que ele vai ter um horário de funcionamento, etc. e tal, a depender do tipo de serviço. Tá? O que eu estou falando é que ele não pode parar de ser prestado, no sentido contínuo da palavra. Então, você não pode abruptamente dizer a escola fechou. Tá? Não é só a escola fechou, porque existe a possibilidade de uma escola fechar. Não pode dizer nós vamos parar de prestar serviço público à educação, tá? E como é que as pessoas vão estudar, certo? Então, isso é o que se visa resguardar. Agora, atenção, tem coisas que você não pode confundir, tá? Que não são chamadas ou não são pensadas como uma falha na continuidade, tá? São basicamente 2 coisas. Primeiro, o serviço pode parar por questões motivadas em razão de ordem técnica ou de segurança das instalações. Perceba uma coisa, COSAMPA, tá? COSAMPA é uma prestadora de serviço público. Ela é uma pessoa jurídica da administração indireta que presta serviço público. Ótimo, ótimo, beleza. Quer dizer que a água da tua casa não pode ser eventualmente parar de ser fornecida, não pode ser interrompida. Pode, você já viu, inclusive, que isso acontece, né? Infelizmente, de forma também muito corriqueira. Entretanto, acontece
não porque o Estado quer parar, ou porque a COSAMPA, que é uma pessoa jurídica específica, quer parar de te fornecer. Acontece, às vezes, por exemplo, por uma razão de ordem técnica. Quebrou a adutora, não sei lá, do Tinga, tá? Então, para. Não é imotivada. Isso não é uma falha no serviço, tá? No sentido de quebrar o princípio da continuidade do serviço público. Isso pode, obviamente, desde que seja em caso, olha lá na tua tela, caso de emergência, como é o caso de romper uma adutora, sei lá, ou após aviso prévio. Olha aqui a condicionante. É por isso que você vê, assiste na televisão, passando lá, nos dias tais e tais serão interrompidas o fornecimento do serviço de água, tá? Da hora tal a hora tal. É óbvio que isso aqui é uma que esteja programada, tá bom? Uma falha se eles não avisarem, porque a própria Lei 8987 prevê a necessidade de aviso prévio. Então, isso aqui não é uma falha no princípio da continuidade. Não, já é uma exceção prevista. E a segunda, que talvez seja a mais impactante de todas, é: pode um serviço público ser cortado, tá? Porque você não pagou, aí você vai me dizer, olha, se eu não pagar a minha luz, a CELPA Equatorial vem e corta, não é isso? Isso não é, portanto, uma violação ao princípio da continuidade do serviço público? Não, se ela for feita da forma correta, tá? Porque há a previsão de que não é considerado descontinuidade, não é considerado violação ao princípio da continuidade quando se descontinua, entenda por aqui, corta o serviço, tá? Por inadimplemento, por dívida, considerado o interesse da coletividade. Aquele serviço, se é prestado para alguém que não paga, ele desguarnece o restante da coletividade. Entretanto, olha a palavrinha aqui, aviso prévio. Deve haver aviso prévio. A questão que vira e mexe e cai em prova é a questão do serviço público de fornecimento de água e de energia elétrica. E aqui já serve, inclusive, para a tua vida, tá? Existem, nessas duas leis que eu estou te falando, tanto na Lei 8987 quanto na Lei 13.460, requisitos para interrupção desses serviços de água e energia elétrica. Pode cortar? Pode interromper o serviço? Pode, por inadimplência? Pode, tá? Desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos. Primeiro, aviso prévio. Deve haver comunicação prévia sobre o desligamento, tá? Não pode chegar lá e cortar a tua luz na marra, tá? Tem que haver comunicação prévia. Se isso acontecer, como às vezes infelizmente acontece, estão violando um direito seu, ok? Segundo, esse aviso deve estar, obviamente, estipulado quando é que vão cortar ou quando é que vão interromper o teu serviço, tá? Então, primeiro, tem que avisar previamente, com um tempo de antecedência, dizendo quando é que vai ser feito o corte, tá? E aí, mais recentemente, consagrou-se na legislação o que a jurisprudência já vinha reconhecendo em alguns casos. Mas, para ninguém ter dúvida, fizeram uma nova lei que incluiu este direito aqui, ó. O desligamento do serviço de energia elétrica, do serviço de água ou outro serviço público não vai poder iniciar, não vai poder ser feito na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem no feriado ou em dia anterior ao feriado. Isso aqui serve para proteger teu direito, porque se cortasse a tua luz na sexta-feira, você passaria o final de semana sem luz. Só conseguiria pedir eventualmente a religação na segunda, tá? Então, para proteger aqui o usuário de serviço público, pode cortar tua luz por inadimplência? Pode. Pode cortar tua água por inadimplência? Pode, desde que cumpridos os requisitos do aviso prévio, com a data prévia, tá? Com a data estipulada, e não pode fazer na véspera de feriado ou de final de semana, sexta, sábado, domingo, nem feriado, nem em dia anterior a feriado. Eu acho que isso aqui, né, te ajuda bastante, inclusive, a verificar que há muitas violações a esse tipo de prestação de serviço público, certo? Principalmente de água e energia elétrica, por isso que as provas cobram bastante isso aqui, beleza? Isso é, voltando um ponto, uma questão
ligada ao principal princípio, que é o princípio da continuidade do serviço público. Ele não pode parar. Quer dizer que ele não pode ser interrompido em causa alguma? Não, pode sim. Ele pode ser interrompido mediante motivações técnicas ou de segurança e por inadimplemento, obviamente, desde que haja aviso prévio. Ponto. A última coisa, uma das últimas coisas sobre o princípio da continuidade do serviço público é em relação à greve, tá? Em relação à greve. Então, quer dizer que a greve, ela não é uma violação ao princípio da continuidade do serviço público. Imagina, quando os professores, por exemplo, fazem greve, o serviço público fica, obviamente, interrompido, em alguma medida, tá? Então, isso, o direito de greve anula porque é anulado porque existe o princípio da continuidade do serviço público? Não. Ele deve ser compatibilizado. Perceba, a própria Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 7, diz que os servidores públicos têm direito à greve, têm direito a fazer greve, ok? Com exceção dos militares, que não têm direito à greve, tá? Inclusive, é uma regulamentação dos militares à parte dos servidores públicos civis, ok? Tem direito à greve? Tem. Entretanto, tem que ser compatibilizado, ou seja, adequado a este princípio da continuidade, tá? E aí vem um ponto importante. Pode fazer greve? Pode, mas não pode parar tudo. Entenda que, até hoje, o direito de greve dos servidores públicos não foi ainda disciplinado por lei, como a Constituição manda, tá? Qual é a solução que o Poder Judiciário deu depois de uma ação judicial chamada mandado de injunção, tá? Isso aqui não é tema do teu concurso, eu estou acrescentando. Ele diz o seguinte: tem direito à greve? Tem. Ele pode ser exercido nos mesmos termos, obviamente adaptados, da greve dos funcionários privados, ok? Então, pode fazer greve? Pode. Agora, cuidado. Existe uma lei, que eu vou te citar agora, certo? Que prevê quais são os serviços públicos essenciais. Em verdade, ela fala quais são os serviços essenciais, e aqui você adequa, obviamente, quando o Estado prestá-los, serviços públicos essenciais. Essa lei é a Lei 7783, da Lei 7783, que vai disciplinar quais são os serviços públicos essenciais, que não podem parar, tá? Totalmente. Aí você tem aqui uma lista de serviços públicos essenciais. Aqui é cópia e cola da lei. Então você vai pesquisar essa lei 7783, certo? Que obviamente vai ficar um pouco pequeno aqui na tua tela, porque é muita informação, e eu não vou, obviamente, ler tudo com você, tá? Mas eu vou te citar aqui, ó, o serviço de tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis são considerados serviços públicos essenciais. O que vai ser, obviamente, como já falei, tá, impactante e relativo ao princípio da continuidade do serviço público. Esses serviços essenciais têm que ser cuidados com mais cautela na hora de fazer esse greve dos servidores públicos. Assistência médica e hospitalar, etc. e tal. Serviços funerários, o Estado não presta serviço funerário? Presta. Você tem lá, por exemplo, os cemitérios públicos, tá? Que é um tipo de prestação de serviço do Estado. Transporte coletivo, captação e tratamento de água e esgoto, telecomunicações e por aí vai, certo? Depois fica aqui a dica para você dar uma lida em relação a esses serviços essenciais. Beleza? Serviço público tem uma característica principal. Ele não pode parar. Ele tem que ser prestado de forma contínua. Significa que ele nunca pode fechar? Não. Que ele nunca, sem exceção alguma, pode parar? Obviamente que não. Você já viu, inclusive, que dentro do direito dos servidores públicos, no exercício do direito de greve, tá, tem que ser observadas as limitações dos serviços públicos considerados essenciais. Beleza, pessoal? Isso aqui eu sei que para ti é algo mais aprofundado, mas é assim, ou pelo menos são esses os tópicos que dentro do teu cronograma podem cair. Primeiro princípio. Os outros são muito simples, tá? Que eu quero abordar com vocês. O princípio da generalidade ou universalidade, mais cobrado com o nome de universalidade, que diz o seguinte: o serviço público deve ser prestado
a maior quantidade de pessoas possíveis. Exemplo, o serviço público de educação superior. Quem é que presta? Presta diretamente às universidades públicas. Beleza, legal. Professor, então quer dizer que tem que ter vaga para todo mundo nas universidades públicas? A resposta é não. Ela tem que atingir, dentro da organização, o máximo de pessoas possível, tá? O máximo possível. O princípio da universalidade não quer dizer que todo mundo irá receber, tá? Tem, obviamente, alguns serviços que são mais essenciais que todo mundo tem a possibilidade de receber, então poderia-se dizer que eles são mais universais, mas universalidade não significa que seja para todo mundo, significa que é para o maior número de pessoas, tá? Por exemplo, vamos lá, o serviço público de iluminação pública, em tese, tá? Deve ser prestado a todos. Você ter luz na sua rua, tá? Entretanto, chega a todos? Não, não chega. Mas qual é o objetivo desse princípio? O que ele norteia? Que deve-se buscar a maior quantidade possível de pessoas. Se tem alguém que precisa e não está tendo aquele serviço público, você exige aquele serviço público por meio do princípio da universalidade ou generalidade, ok? Terceiro princípio, o princípio da igualdade entre os usuários, ou da igualdade dos usuários. Significa que você não pode discriminar ninguém na hora da prestação do serviço público. É óbvio que quando se fala de uma discriminação, você tem que separar, tá? Dentro do princípio da isonomia. Você não pode discriminar alguém de forma imotivada, desarrazoada, injustificada. Você pode estabelecer diferenças entre as pessoas, tá? Justificadamente. Ou seja, grande discussão sobre as cotas, que eu acho que nem é mais uma discussão, mas é mais um exemplo para você entender. As cotas não distinguem as pessoas? Sim, elas criam separações nesse sentido formais entre as pessoas por um bom objetivo, tá? Para atingir um objetivo de finalidade pública. Elas não são imotivadas. Vou te dar um segundo exemplo, tá? Que está aqui, ó. Exemplo de distinção positiva, que não é uma violação à igualdade entre os usuários. A isenção, por exemplo, no transporte público para idosos. Pô, eu não estou criando aqui uma desigualdade? Sim. Uma distinção entre as pessoas? Sim. Entretanto, é uma distinção considerada positiva, que ela visa atingir um objetivo maior, assim como outras isenções, por exemplo, para pessoas de baixa renda. Aí você vai entender que existem certos direitos a mais para algumas categorias, seja elas quais forem. Isso é uma quebra do princípio da igualdade? Não, desde que seja uma distinção positiva ou motivada. E, por fim, o princípio da modicidade. Tá? Eu vou finalizar aqui com esse e vou já pegar o carregador do notebook que está acabando a bateria. Rapidola. Tá? O princípio da modicidade não significa, olha lá, da gratuidade. Preste atenção. O serviço público nem sempre é gratuito. Tem uns que são gratuitos, tem outros que são onerosos. Entretanto, mesmo aqueles que são cobrados, esses devem sempre cobrar o mínimo possível, porque o objetivo deles não é o lucro. Já continuo, me dê só um segundinho aqui para eu pegar o carregador. Rapidão. É bom que está aqui do lado, não preciso nem sair da tua tela. Rapidinho, já vai funcionar. Beleza, estamos juntos de novo. Vou voltar ao compartilhamento. Olá, o princípio da modicidade significa devem ser cobradas tarifas módicas, preços módicos, ou seja, o mais baixo possível, tá? Visando justamente o atingimento do princípio da universalidade. Quanto mais barato eu possa cobrar, mais pessoas eu vou atingir, a ponto de que o gratuito, tá, atinge melhor ou mais pessoas. Então, nem todo serviço público é gratuito. Por exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica não é gratuita. Você sabe disso, você paga, tá?
No caso específico, ela é um serviço módico. Aí você vai dizer assim, a minha não é módica, não vamos entrar nesse requisito. Entretanto, o serviço público tem como princípio, e eu vou voltar aqui para você, tá? Inclusive, para a definição legal, tá? A modicidade das tarifas. Então, eu tenho que pagar o mínimo possível, obviamente, para tentar atingir o maior número de pessoas, tá? Na tua prova, você precisa sacar isso. Precisa entender que, se estiverem te cobrando na prova alguma questão que fuja do razoável na questão do valor, você tem um princípio chamado modicidade das tarifas. Então, quais são os 4 princípios que nós vimos? E nós já vamos responder uma questão de prova, tá? Princípio da continuidade, sem dúvida alguma, um dos mais importantes. O princípio da generalidade ou universalidade. O princípio da igualdade, que você já sabe que também tem exceções, certo? Existem distinções positivas. E o princípio da modicidade das tarifas. Nem todo serviço público é gratuito. Mesmo quando ele é cobrado, ele tem que cobrar o menor preço possível, ok? Vamos ver aqui, logo, como é que a banca pode te cobrar. No final da aula, nós vamos fazer uma questão da própria AOCP. Não são pouquíssimas, na verdade, para falar bem a verdade. Encontrei uma questão da AOCP e outros concursos sobre serviço público. Posso não ter procurado direito, né? Mas a maior parte não cai, a maior parte dos concursos organizados por eles não cai essa matéria. E aí vem o seguinte, estou utilizando uma questão de uma banca semelhante, muito parecida, a Inais, tá? Aí você vai perceber aqui. A configuração clássica do serviço público corresponde a uma principiologia específica, caracterizadora do regime de direito público. Quanto aos princípios específicos do serviço público, pode-se considerar. Vamos lá. Letra A. O princípio da adequação infere-se na exigência de uma otimização na prestação do serviço público. Calma lá. O princípio da adequação, ele é aquele princípio do serviço adequado, também chamado assim, tá? Que ele é o todo. Então, o serviço adequado, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser com modicidade de tarifas, ele tem que ser universal, ele tem que ser moderno, certo? Então, pode ser que essa aqui estivesse certa, mas vamos ver as outras. Letra B. O princípio da continuidade enfatiza que o serviço público não pode ser interrompido, pois é essencial, satisfaz a uma necessidade básica da população e pressupõe regularidade. Aqui tu não pode ter dúvida, tá? Essa questão é a letra B de bola. Esta é uma definição quase que literal do que é o princípio da continuidade. Não pode parar, não pode ser interrompido, pois é essencial, satisfaz a uma necessidade básica da população e pressupõe a regularidade. Perceba que ele não entrou no mérito de possíveis exceções. Ele não te falou que nunca pode ser interrompido. Ele falou não pode ser interrompido. Letra C. O princípio da eficiência pressupõe que o serviço seja adequado e satisfaça a necessidade da coletividade na sua exata medida. Aqui eu te mostro por que a letra A está errada. Ele inverteu aqui os princípios da adequação, perdão, e o princípio da eficiência. O princípio da adequação é esse que pressupõe que o serviço seja adequado. Ponto. Tá? É claro que você vai entender que, no geral, poderia estar certa, né? Entretanto, ele está te cobrando especificamente princípio por princípio. E o princípio da eficiência é aquele que exige a maior otimização, a maior eficiência na prestação do serviço público. Perceba que esse tipo de banca, tá? Ele vem trazendo conceituações quase que diretas de cada princípio. É por isso que essa aqui estava errada. Ele inverteu a A e a C. Letra D. O princípio da generalidade refere-se à fundamental não discriminação quanto às condições de acesso. Preste atenção. O princípio da generalidade, ele fala, ou da universalidade, ele fala que nós temos que atender o maior número de pessoas e não que nós não devamos discriminá-la. Qual é o princípio que fala que nós não devemos discriminá-las? É o princípio da igualdade. Aqui tu tá vendo, olha lá, como isso aqui, na hora da prova,
pode te confundir. Todos estão, em alguma medida, certos. Entretanto, ele confunde você com qual princípio fala o quê. E, por fim, letra E, o princípio da impessoalidade consiste na universalização. Pelo amor de Deus, está vendo só como, de novo, ele inverteu aqui o princípio da impessoalidade ou da igualdade? Ele inverteu os dois princípios e quis te confundir. O único que está certo, portanto, é a letra B de bola. Fique atento para não cair na casca de banana. Todos estavam em alguma medida certos, entretanto, invertidos. Beleza? Tranquilo, pessoal. Se aproxime aí, né? Segure na cadeira, que nós já estamos na parte, na reta quase final da nossa aula. Fechamos mais um ponto, princípios do serviço público. A última coisa sobre serviço público que eu gostaria de trabalhar com vocês é a classificação dos serviços públicos. Preste atenção, por que eu estou falando isso? Porque a única questão que eu encontrei da OCP sobre serviço público era justamente sobre classificação. Não está lá no teu edital dizendo classificação dos serviços públicos, como estava dizendo classificação dos atos administrativos. Está dizendo só requisitos do serviço público e direitos do usuário. Entretanto, eu acho por bem para a tua aprovação que você esteja atento à classificação dos serviços públicos também. Pode ser que esteja dentro, não está expresso no teu edital, mas eu vou te falar. As classificações, como sempre, meus amigos, tem para dar e para vender. Tem classificação de tudo quanto é tipo, de cada autor. Eu vou trabalhar não todas as classificações para também a gente não passar aqui uma aula de 3 horas. Eu vou te falar basicamente duas mais importantes. Nós vamos resolver uma questão da OCP, tá? Que você vai ver que extrapola, que você vai precisar estudar de forma complementar na sua casa. A primeira classificação, que sem dúvida todo concurso pode ou tem a incidência de cobrar, é em relação aos serviços públicos gerais ou individuais. Olha a expressão aqui do primeiro. Serviços públicos uti universi, ou gerais. Essa expressão uti universi não pode te surpreender numa prova. Uti universi, ou geral, é aquele serviço público que não é possível individualizar. Não é possível dizer quanto, por exemplo, o Reginaldo utilizou aquele mês. Não é possível eu dizer quanto o Vitor utilizou aquele mês para eu cobrar do Vitor aquele serviço público específico. Preste atenção numa coisa. Quais são os exemplos? O exemplo maior, que mais cai em prova, é o serviço público de iluminação pública. Perceba, não é de fornecimento de energia elétrica, são duas coisas diferentes. Às vezes até vem, tá, a taxa de iluminação dentro da sua conta de luz. Em alguns estados assim acontece, mas são dois serviços públicos diferentes. Um é o que você gasta na sua residência. Outro é o que ilumina a sua rua. Aí eu vou te dizer, eu tenho como dizer, por exemplo, que o poste que fica na frente da minha casa, ele me ilumina em tantos quilowatts e ao vizinho ele ilumina em tantos quilowatts? Não tenho como dizer, não tenho como individualizar o quanto foi gasto com cada pessoa. Ele é indivisível, portanto, ele é pago, ele é custeado por meio de impostos, tá? Imposto é um tipo de tributo, você não é especialista em direito tributário, mas imposto é uma coisa dentro de um rol de tributos, tá? É uma coisa, aquele que não tem vinculação específica. Então vai ser gasto ou vai ser custeado com imposto, que eu não consigo dizer. O STF, por meio da súmula vinculante número 19, considerou que o serviço de limpeza pública também é um serviço geral, que é impossível de você individualizar. O que é o serviço de limpeza pública? O serviço do gari, tá? É o serviço do gari, o serviço de limpeza das vias, o serviço, inclusive, de coleta de lixo, tá? Entretanto, o STF decidiu que ele é um serviço público geral, não dá para dividir. Aí você vai perceber a diferença para os serviços ut singuli ou individuais. Qual é o papo aqui? A diferença dos serviços ut-universos gerais, os ut singuli ou individuais, podem ser divididos. Eu posso dizer quanto eu usei, quanto fulano usou, quanto ciclano usou.
posso medir, tá? Então, eu vou te dizer quais são os exemplos. Energia elétrica. Não chega uma conta de luz na tua casa, que é diferente da que chega na minha, que é diferente da que chega no teu vizinho? Sim, porque ele é um serviço público individual, que significa que ele é divisível. Então, o que você vai pagar é você que vai pagar. Tem a natureza de taxa, que é diferente de imposto. A taxa você paga como contraprestação ao que você utilizou. Se você não utilizou, você não paga. Beleza? A energia elétrica é um exemplo desse tipo. A água é um exemplo desse tipo. A telefonia, que também é um serviço público, é desse tipo. O transporte público, vamos lá, o transporte público, você não paga só a sua passagem, tá? Perceba que ele é individual, que ele é divisível. Eu sei quem utilizou o quê. Essa é uma classificação muito utilizada, de certa forma simples. Eu estou colocando, inclusive, aqui no seu slide, na tela que você terá, né? Os que mais são cobrados em prova. Iluminação e limpeza, energia elétrica, telefonia e transporte, como exemplos diferentes de dois tipos de serviço. Esta é a primeira classificação. A segunda classificação, eu coloco aqui, inclusive, um material que não é meu. Eu cito a fonte. É do professor Alexandre Maza, do livro do professor Alexandre Maza, que é um professor conhecido de estudo para concurso, tá? E ele fez aqui algo melhor do que eu poderia fazer, tá bonitinho, vem do livro dele, tá? Faço aqui os créditos. É a classificação em relação à forma de prestação, a forma de prestação. Como é que é prestado? E aí tem uma subclassificação, uma divisão. Pode ser prestado de forma direta pelo Estado ou de forma indireta pelo Estado, de forma direta ou indireta. A forma direta, aí que você vai saber aqui, ó, é a forma que dá origem à administração pública direta, que quando ela é prestada pessoalmente pelo Estado ou por seus agentes. Pessoalmente pelo Estado, entenda aqui, ó, pessoalmente pelo ente federativo, União, Estado Federal e Município, aqueles que você já conhece como sendo da administração pública direta ou pelos seus órgãos, tá? Ele subdivide também o que também é prestação direta, tá? Quando o Estado se vale de um particular, tá? Para atuar no próprio nome do Estado. É, por exemplo, quando ele subcontrata para ser realizada a coleta de lixo, tá? Então perceba, tudo isso aqui é prestação direta pelo Estado e aqui é com o auxílio de particular. Ele não deu ao particular para explorar, ele só subcontratou para que ele preste um serviço, tá bom? Então continua sendo forma direta. E a forma indireta dá origem exatamente à administração pública descentralizada. Por que eu falo descentralizada? Porque você pode delegar tanto para os entes da administração, ou seja, aqui ó, eu estou usando as pessoas criadas pelo Estado. Nós já entendemos quais são as pessoas criadas pelo Estado. Quais são? As entidades da administração pública indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Elas recebem este serviço público mediante outorga, ou, ainda de forma indireta, o serviço pode ser prestado por delegação a particulares, que serão os concessionários e os permissionários de serviço público. Tá, pessoal? Então, você percebe que aqui, essa tela, você tem que linkar com algo que, se você não assistiu a aula 1, talvez você esteja boiando agora. Você pega a aula 1 e vai perceber que há, inclusive, uma semelhança com o esquema que eu mostrei para vocês lá. Administração pública direta e indireta. A direta presta diretamente serviço público, a descentralizada pode ser tanto para administração indireta quanto para particulares. Está aqui, só escrito de outra forma, tá? Você percebe que é uma semelhança gritante, porque no fundo é a mesma coisa. A estrutura da administração pública é criada para melhor prestar o serviço público. Acabou, tá? Acabou. Então a divisão aqui na forma de prestação é entre direta e indireta. Ainda, tá? Preciso te fazer um afunilamento em relação a duas palavras que não vão ser foco do teu concurso, mas que estarão no meio.
Pode ser que caia, você precisa entender. Qual é a diferença entre concessão e permissão de serviço público? Qual é a diferença entre eu ter uma concessionária de serviço público como é a Equatorial e uma permissionária de serviço público? A diferença, ela é muito sutil, mas tu tens que entender, tá? Essa diferença, ela é criada pela Lei 8987, que é quem disciplina como é que vai ser a forma de concessão ou permissão. Obviamente, como diz o artigo 175, sempre precedida de licitação. Então, a primeira diferença entre a concessão e a permissão é em relação à modalidade licitatória. Você não vai estudar isso a fundo, mas você precisa entender, porque eu preciso te citar aqui, te pontuar quais são as diferenças. A concessão só pode acontecer na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Ponto. Já a permissão pode acontecer mediante qualquer modalidade licitatória. Já viu uma diferença. A segunda diferença é que a concessão pode ser feita somente a pessoas jurídicas ou a consórcio de empresas. Tem limitação, portanto, para quem eu posso conceder algum serviço público. Já a permissão pode ser tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E, por fim, o tipo de relação. Ambas são por contrato, só que a concessão é um contrato mais forte, um contrato por prazo determinado, ou seja, a administração pública não pode revogar a qualquer tempo, obviamente dentro dos critérios de contrato administrativo. Já a permissão, ela é um contrato precário, ela tem limites mais frágeis, portanto, ela pode ser mais facilmente revogada a permissão. Já a concessão é mais forte porque tem um contrato mais forte. Basicamente, para concurso, nessa tua modalidade agora não jurídica, tá? Você precisa ter só essa definição das diferenças. Não vamos entrar nos pormenores. Inclusive, se fosse um concurso de área jurídica, nós teríamos que ter uma aula específica só para concessão e permissão, porque é algo para se fazer bem delicado. Você tem que entender de licitação, você tem que entender de contrato administrativo e por aí vai. Para ti, esquece, não precisa saber os pormenores, você precisa saber a diferença, tá? Caso isso te seja cobrado. Caso isso te seja cobrado. Então, pessoal, aqui nós fechamos e vamos já para a finalização da nossa aula, mas fechamos o que eu queria dizer para vocês sobre serviço público. Serviço público é algo delicado, complicado, tá? Que pode ser cobrado de múltiplas formas. Por quê? Porque, no fundo, o cerne do direito administrativo é a prestação de serviço público. É o tema central, é o coração. A organização da administração pública, ela existe em função do serviço público. Os atos administrativos, óbvio que, em certa medida, também existe em função do serviço público. Tudo gira em torno do serviço público, portanto, ele é uma matéria mais delicada, é uma matéria que você tem que colocar um pouco mais de ênfase no seu estudo, até porque não é fácil, tá? Aí eu vou dizer assim, como é que me cobra, professor? A banca nesse sentido. Como é que a banca pode te cobrar? Está aqui uma questão da AOCP, do concurso de 2019, aquela que eu te falei, que é a única que eu encontrei sobre o tema, tá? Do serviço público especificamente. Olha o que ela te pergunta. Os serviços públicos podem ser classificados, dois pontos. Ela é literal, ela é até superficial, é rasa. Mas ela quer que tu decore, infelizmente, certo? Ele vai dizer, os serviços públicos podem ser classificados de que forma? Letra A. Quanto à obrigatoriedade, em compulsórios ou facultativos. Quanto aos usuários, em federais, estaduais, distritais e municipais. Quanto à essencialidade, em serviço de execução direta ou indireta. Quanto à entidade a que foram atribuídos, em gerais ou específicos. Quanto à forma de execução, em essenciais ou não essenciais. Pelo amor de Deus. Preste atenção, que eu só te falei de duas classificações aqui. Tá? Duas classificações. Por quê? Porque isso não está expressamente previsto no teu edital. Mas duas classificações que são as que mais caem. No caso, ele te cobrou mais aqui. Então, o que eu vou te recomendar? Não dá tempo para nós aqui, entretanto, você tem que ter um outro material de apoio, tá, do seu livro, para estudar outras classificações, e aí só Deus dirá, né, qual que vai cair. Mas preste atenção,
aqui eu quero que você entenda que ele, mais uma vez, igual a INAST fez lá atrás sobre princípios, pega a classificação, mistura todas elas e te pergunta qual que está certa, tá? Aqui você vê uma confusão. Vamos lá. A letra C e a letra E, tu já percebe que elas estão misturadas. A classificação quanto à essencialidade, ela é classificada em essencial ou não essencial, tá? Então aqui a letra C não é a essencialidade em relação a serviço de execução direta ou execução indireta. Você vê que serviço de execução direta ou indireta é quanto à forma de execução. Então ela cruzou os dois aqui, tá? Para te confundir. Portanto, letra C e E já estão erradas. Quanto à entidade e quanto aos usuários, mais uma vez eu tenho uma confusão aqui. Em relação aos usuários, você pode verificar que eu te dei a classificação. Quanto aos usuários, se eles são gerais ou individuais, tá? Então você vai perceber aqui, ó, quanto aos usuários, tá? Não são em gerais ou não são federais, estaduais, distritais e municipais. Isso é em relação à entidade a que foram atribuídos. Se é uma entidade de cunho estadual, federal, municipal ou distrital, Distrito Federal, né? Quanto aos usuários, como você já viu, vai ser o serviço se ele é geral ou UT universe ou específico, UT singular, tá? Você percebe aqui que a gente já abordou, inclusive como forma de estudo essa questão serviu para nós, o que a banca quer te confundir, pelo amor de Deus, isso é rasteiro, isso às vezes é pífio, sim, mas é a forma como a tua banca te cobra. Se tu perceber, a única que sobra é a letra A, está correta. Quanto à obrigatoriedade de utilização, pode ser compulsório, ou seja, obrigatório mesmo, ou facultativo. Você pode escolher utilizar ou não, como é, por exemplo, o Serviço Público de Educação. Você pode escolher utilizar, tá, ou não. Outros são serviços públicos obrigatórios, tá bom? Então, é assim que é a OCP. Pode ser que te cobre na hora da prova, tá? E você tem que ficar, ó, atento, pessoal da SEMAD, atento para não escorregar dessas cascas de banana, beleza? Espero que tenha ajudado aqui em alguma medida você ficar atento e perceber que essa aula aqui não é brincadeira. Essa matéria, esse tema, serviço público, não é brincadeira, ok? Fechou o serviço público. Já te mostrei o que eu queria te mostrar, já te mostrei duas questões de bancas semelhantes e uma delas da OCP. O que que falta? Falta agora eu abordar contigo os direitos do usuário, porque os requisitos do serviço público adequado, que você já viu comigo, já foram matados aqui. Falta só a segunda parte, os direitos do usuário. Nós estamos agora falando de outro tema. E aqui você vai ter, mais uma vez, a combinação de elementos da Lei 8987 e do Código de Defesa dos Usuários de Serviço Público. Lei 8987 e Lei 13.460, de 2017. Tá? Aqui, vocês vão perceber que não tem o que rodear. Não tem o que rodear. Os serviços tem até lá o que falar de conceito doutrinário, tem até lá o que você falar de classificação, tem que você, como você, tá, ter uma certa compreensão fora da lei. Os direitos dos usuários são listados na lei, acabou. Então vocês vão perceber que minhas últimas falas com vocês vão ser falas legalistas, tá? Falas legalistas. Lá na Lei 8987, ele vai listar quais são os direitos dos usuários. Primeiro, como ela é mais antiga, eu vou começar por ela, tá? Receber um serviço adequado. Ora, é óbvio que você, se tem a necessidade de uma prestação de serviço adequado, você deve e tem direito de receber um serviço público adequado. Ponto. O que é esse adequado? Você já viu comigo alguns minutos atrás, tá? Aquele adequado vale para cá. Segundo, receber do poder concedente informações para a defesa de seus interesses individuais ou coletivos. Este aqui é o direito que você tem, tá? De receber informações, que se coliga a outros direitos que você vai ter um pouquinho mais à frente, tá? E por fim, obter e utilizar o serviço com liberdade entre os prestadores de serviço, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Preste atenção,
Nem todo serviço público é prestado por uma única pessoa. Exemplo, o serviço público de saúde tem várias pessoas prestando. O Estado de forma direta presta, tá? Ele pode conceder a particulares para explorar e por aí vai. Ele pode permitir que particulares explorem e por aí vai. Você tem o direito e a liberdade de escolher entre os vários prestadores quais que você quer, tá beleza? Isso aqui ou são os 3 direitos previstos na Lei 8987. Não são os únicos, segura aí a tua ansiedade. O artigo 7A dessa Lei 8987, eu preciso falar e trazer para vocês, porque já caiu em prova de forma literal. É um direito seu que as concessionárias de serviço público ofereçam a você, usuário, no mínimo 6 datas de vencimento para o pagamento. Olha aqui, você pode escolher na CELPA, na Equatorial, no mínimo 6 datas opcionais para realizar o seu pagamento. Sei lá, ela pode te oferecer. A data que vai ser, não sei. Pode te oferecer dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, 25 e 30. Ela tem que te oferecer no mínimo 6 datas de vencimento para você pagar. Tá? Se ela te oferecer uma única, ou se ela te oferecer menos do que 6, ela está cometendo uma falha no serviço. Tá certo? Você talvez nem conhecesse isso. Você poderia talvez achar que isso aqui era uma mera benevolência de algumas concessionárias e de outras não. Pelo contrário, todas elas têm como requisito cumprir o teu direito de usuário de ter no mínimo 6 datas para optar pelo vencimento, ok? Isso aqui já foi cobrado, de certa forma, literal na prova. Já vi prova dizendo assim, a mesma coisa, colocando o mínimo de 4 datas. Se tu não soubesse que era 6 e pensasse, realmente, 4 acho que é razoável, tu errava, tá? São no mínimo 6 datas opcionais. Na Lei 13.460, que é o Código de Defesa dos Direitos do Usuário, obviamente você vai ter uma lista mais extensa de direitos do usuário. Eles se dividem entre direitos básicos do usuário e outros direitos do usuário. Vamos nos ater, obviamente, mais aos básicos. E eu vou colocar referência para você estudar os outros direitos. Aí você vai dizer, é muita coisa, dá para ler tudo, dá para o senhor ficar lendo tudo aí, professor? Não dá, vai ficar chato e vai ficar, talvez, sem sentido para você. Essa aqui é a leitura que você tem que fazer. São vários direitos básicos do usuário, tá? Vários direitos básicos. Alguns repetem da Lei 8987. Entretanto, eu vou grifar aqui para vocês alguns que têm mais incidência em prova. Qual é a mais incidência? A incidência de proteção das suas informações pessoais. Isso está ligado, muito comumente nos últimos concursos, à Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados também te traz esse requisito, que você tem que ter protegidas as suas informações pessoais. Você imagina, por exemplo, o INSS, que é a prestação de serviço público de previdência. Tá? Se os teus dados estiverem inseguros, tem toda a tua vida funcional, tem todos os teus dados, tem o teu CPF, tem tudo lá. Tá? Então, é um direito básico do usuário ter a proteção de suas informações pessoais. Às vezes, isso não é tão seguido. Entretanto, é um direito básico para a tua prova de concurso, não tenha dúvida. É direito seu. Tá? Sexto, algo muito importante. É direito seu básico a obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação de serviço, assim como na internet. Então, não é uma benevolência de quem presta serviço público oferecer para você acesso pela internet às cartas de serviço, aos serviços prestados. Pelo contrário, é um direito básico, não é uma benevolência. Para te dizer, aqui tem os requisitos, né? O horário de funcionamento, os serviços que são prestados, como é que você fala com aqueles agentes públicos, como é que está a situação de tramitação do seu processo e quais são os valores e taxas cobrados. Tá? Aqui, preste atenção, se liga com algo que eu quero te falar e te pedir atenção aqui. As cartas de serviço aos usuários. Toda prestadora de serviço público, seja o Estado diretamente, seja por meio de um delegado, de um delegatário, concessionário, permissionário, ele deve te oferecer
documentos específicos chamados cartas de serviço aos usuários. É um documento que tem que ficar disponível, seja no site, seja na própria repartição, tá? Para que você verifique o que eles prestam. Aí você vai ligar aqui, ó. As cartas de serviço, elas nada mais são de uma obrigação da administração pública para garantir um direito seu. Que direito? O direito de informação, tá bom? As cartas de serviço se ligam aqui. Cartas de serviço. Com todos esses requisitos previstos, ok? Você vai ver mais um que você já conhece, que é o direito básico seu de ter uma comunicação prévia da suspensão do serviço público, seja quando for por inadimplemento, seja como for por reparo, tá? Isso aqui é mais uma vez reiterando o teu direito. Agora, você só tem direito? Não. Você também tem deveres, que aqui eu faço uma soma da Lei 8987 com a 13.460. Aqui eu somei os dois, tá? Quais são os teus deveres? Utilizar adequadamente os serviços, prestar as informações corretas quando te forem solicitadas, colaborar, preservar as condições dos bens públicos utilizados na prestação de serviço público. Então, tu não podes depredar a escola pública, por exemplo. Tá? Ah, professor, no passado, né, como eu não sabia que eu tinha esse dever, e muito menos eu nem sabia que eu era um usuário de serviço público, agora que eu estou entendendo isso, eu depredei cadeira, né? Escrevi, risquei lá a cadeira da escola. Preste atenção, da escola pública. Preste atenção, tá? Isso aqui é um dever seu e, obviamente, de instruir a outras pessoas que você sabe que utilizam o serviço público de não depredar, de preservar as condições e por aí vai. Então, eu te faço aqui, perdão, que riscou, uma admoestação, uma recomendação, tá? Que você pegue as duas leis e fiche quais são os deveres para nós não precisarmos aqui ficar lendo um por um. Não tem para onde fugir. São te cobrados literalmente. É chato? É. Mas tu precisa ler, fichar e assimilar para não dizer decorar. Beleza? Você tem direitos? Tem vários, nas duas leis. Você tem deveres? Também tem vários, nas duas leis, tá? Nas duas leis. Nas duas leis. E eu finalizo a aula de vocês com mais uma listinha. Na lei 8987 e na lei 13.460, principalmente na lei 13.460, que foi a que eu trouxe para vocês aqui listada, você tem, além dos usuários, deveres ou diretrizes para a atuação da administração pública. Agora, eu não estou mais me dirigindo aos usuários, estou me dirigindo à administração pública para que trate dessa forma ou com essas diretrizes a prestação do serviço público, tá? Então, ela se coliga aos seus direitos. Por quê? Se eu crio um dever para a administração pública, você tem o direito de exigir que ele faça daquela forma, tá? Então, vamos lá. Dentre diversas que existem, temos aqui listadas no artigo 5º da Lei 13.460, algumas delas. Você deve ser tratado com urbanidade, respeito e cortesia. Pô, pera lá. Ele diz, senhora administração pública, senhor agente público, trate com urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia. Da hora que ele fala trate, ele fala para você, você tem esse direito. Tá? Quando ele fala trate, senhora administração pública, ele está automaticamente criando um direito para você. Além do direito, por exemplo, que os dois que eu vou chamar mais atenção, que você tem a presunção de tratamento com boa-fé, ou seja, a presunção de que você não está mentindo. É uma presunção relativa, tá? De que você está se utilizando do serviço público de boa-fé. E, além do que, a igualdade do tratamento aos usuários. A administração pública deve lhe tratar de forma igualitária, vedada qualquer tipo de discriminação negativa, porque nós já sabemos que existe um princípio, inclusive, do serviço público, chamado de princípio da igualdade, que me permite até fazer discriminações. De que forma? Discriminações ou distinções positivas. Beleza? Então, pessoal, não vou tratar de todas com você, inclusive aqui, ó, me chamou uma atenção, né? E quando o Espírito Santo ilumina a gente deve falar, tá? O atendimento por ordem de chegada é um direito seu, ressalvados os casos de urgência e o caso de prioridade legal, tá? Então aqui, ó, aquela lei que fala
o Estatuto do Idoso, né, que fala que os idosos vão ter atendimento preferencial, vão ter um caixa preferencial para idosos, deficientes, tarará, tem a previsão também no Código de Defesa dos Usuários de Serviço Público. Beleza, pessoal? Então, tá com vocês a bola, tá? De ler esses deveres para a administração pública, assim como os direitos dos usuários e deveres dos usuários. Eu finalizo a tua aula, tá? Te dando uma informação aqui em vermelho. Qual é essa informação em vermelho? Cai em prova de vez em quando, não vi, obviamente, na prova da OCP, mas eu preciso te falar, a chamada taxa de religação do serviço. Professor, o que é a taxa de ligação? Religação. Quando é interrompido o teu serviço, tá? E aqui eu estou falando de interrompido por, obviamente, ou emergência ou por inadimplência, tá? Algumas vezes, principalmente por inadimplência, você pode ter que pagar uma taxa de religação do serviço. Vai ter que religar. Todos vocês já ouviram essa história, já viram isso talvez até na prática, tá? Aí vamos lá. Você deve pagar essa taxa de religação? Em tese, deve. A não ser quando ele, a prestadora de serviço público, tiver descumprido a exigência de notificação prévia ao consumidor. Se ela tiver cortado a tua energia sem ter te notificado previamente, você não deve pagar a taxa de religação. É direito seu não pagar a taxa de religação. Inclusive, se ela estiver te cobrando, você pode pagar e depois pedir indenização. Ou então você pode se recusar a pagar, mostrando que é direito seu na lei 13.460 não pagar, já que a prestadora, não te notificou previamente. Isso pode, inclusive, ensejar multa à concessionária de serviço público que descumpriu esse direito seu. Moçada, essa aqui é uma aula, tá? Toque de caixa, mas é uma aula importante para o teu concurso, certo? Deixo aqui com vocês, por fim, uma última missão. Acabou o que eu queria te falar, mas não acabou o trabalho para a tua aprovação. Eu sei que foi uma aula extensa, eu sei que foi uma aula que não é simples, talvez seja a mais difícil de todas do teu concurso aí, mas é uma aula fundamental. Quais são as incumbências que eu te deixo aqui no final? E eu volto a compartilhar a minha tela. As incumbências são de número um, de número um. Primeiro, antes de falar dessas aqui de aprofundamento, você tem que estudar, tá? Por conta própria. Eu sou bem realista e bem otimista, inclusive. E eu te digo o seguinte, a minha aula não esgota toda a matéria que é possível de cair em serviço público. Esgota, certo? O que está expresso no teu edital, que é requisitos do serviço público adequado, basicamente, e direitos dos usuários. Não te elide, não te exclui a tarefa de estudar em casa, principalmente com todas as indicações que eu dei das leis, tá? Primeiro ponto. O segundo, talvez você precise, para complementar e não dormir de forma ingênua e nem dormir de forma preocupada, tá? Aprofundar outros temas. Os três temas que eu coloco aqui para vocês aprofundarem, que estão os três na Lei 13.460, apesar de não estarem expressos no teu edital, são os três temas específicos que você vai encontrar de manifestações dos usuários de serviço público, tá? Que forma você pode pedir alguma coisa, que forma você pode reclamar de serviços públicos mal prestados. Também peço para vocês estudarem, para ficarem 100% tranquilos, em relação a ouvidorias, como é que se cria, quais são os requisitos, e em relação aos conselhos de usuários. Todo serviço público, como serviço público de telefonia, deve haver um conselho de usuários, que vão ser escolhidas algumas pessoas para representar a coletividade e, eventualmente, reclamar se aquele serviço estiver sendo mal prestado. Os conselhos de usuários também servem para que os usuários participem, tá, na direção aonde querem chegar com aquele serviço público. Então, são três temas aqui de aprofundamento, que pode ser que caiam na tua prova, pode ser também que não caiam, entretanto, nós vamos ficar aqui no ponto de vista estrito do teu edital.
manifestações, ouvidorias e conselhos. Fora isso, estude esse tema, porque se você teve facilidade em organização, já é um grande caminho. Se você teve facilidade em atos administrativos, já é um segundo grande caminho, mas serviço público é mesmo mais complicado, tá? Espero ter feito de tudo aqui, deixo meus contatos sempre à disposição e muita gente tem vindo falar comigo. Agradeço mais uma vez a organização do curso popular das Compa, ao professor Emílio, a todos os apoiadores, ao professor Pedro, etc e tal, tá? Somos todos colegas, estamos nessa empreitada pela tua aprovação, mas a aprovação no final depende também muito de você, ok? Espero ter facilitado a sua vida, espero de verdade que depois a gente consiga trocar alguma ideia a mais, tá bom? E se precisar, entre em contato. Beleza, pessoal? Valeu, tenha uma boa semana. Quinta-feira que vem teremos o nosso último encontro sobre responsabilidade dos servidores públicos. Outra matéria bacana de ser estudada, mas para você, tá, vai ver que é o seu dia a dia de trabalho e aquilo que deve se preocupar em relação à responsabilidade, improbidade administrativa, etc. e tal. Moçada, tenham um bom dia, fiquem com Deus, valeu! Um, dois, três, quatro.